Oi, meninos. Então, como eu prometi, né, vou colocar aqui para vocês o resto dos exemplos que não deu tempo de nós estarmos fazendo na aula. Vamos lá, então, gente. Hoje está difícil. Vamos colocar aqui em modo de apresentação de slide e nós vamos acompanhar aí somente os exemplos que não deu tempo da gente fazer. Lembrando que se você já entendeu, você nem precisa assistir isso aqui. Nós fizemos até o exemplo 2. Vamos ao exemplo 3. Considere a decomposição do pentóxido de dinitrogênio em dióxido de nitrogênio e gás oxigênio. Ela está representada aqui no gráfico para a gente. Identifique as substâncias X, Y e Z. Primeira coisa que a gente observa é que essa reação química aqui, olha, vamos dar uma colocada dessa reação química aqui no quadro. Essa reação química, ele fala decomposição do pentóxido de dinitrogênio. Então, o meu pentóxido de dinitrogênio é o meu reagente. Ele vai se decompor formando o NO2 e formando para a gente o O2. Primeira coisa que eu já consigo observar é que o meu X aqui, ele é o meu pentóxido de dinitrogênio. Por que que o meu X é esse participante? Porque a curva do meu X está descendo. Então, eu já tenho aqui o valor do meu X. Ele é esse aqui, ó, meu pentóxido de dinitrogênio. Para a gente colocar aqui o número de mols dessa substância, a gente pode analisar esse gráfico aqui, ó, analisar nesse ponto, ou analisar aqui nesse ponto para a gente. Vamos só, agora a gente faz isso. Bom, identifica a substância X. X eu já identifiquei. É o reagente. Por que que ele é um reagente? Porque a curva dele está descendo. E eu tenho aqui agora o Y e o Z, que podem ser formados nessa reação. E eu tenho aqui duas curvas, né? Duas curvas crescentes. E eu quero descobrir qual é a curva do Y e qual é a curva do Z. Para fazer isso, meninos, vocês têm que fazer o balanceamento dessa reação química. Para vocês entenderem melhor quem é quem aí nessa reação química. Lembrando, assim, que para você fazer o balanceamento da reação química, você vai entender essa setinha como um sinal de igual. Tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter igualzinho depois. Bom, o que que eu tenho antes? Antes eu tenho N2O5. O que que eu tenho depois? NO2 mais O2. Tudo igual? Ah, se tivesse tudo igual, era uma maravilha. Observe que a gente tem assim. Dois N's aqui e só um N aqui. Primeira coisa, eu vou acrescentar esse N. Mas para eu acrescentar um N, eu preciso acrescentar O2. Quando eu faço isso, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Posso fazer desse jeito aqui? Bom, olha, se você tiver uma setinha aqui, você já consegue balancear a sua reação química. Como assim balancear? Desse jeito, se o O está diferente. Vamos lá. Eu tenho N2 e 2N aqui, bonitinho. Beleza. Eu tenho 5O, 6O. Eu preciso transformar esse parzinho de O em um único O. Consigo fazer isso? Se eu vir aqui pôr meio O2, meio 0,5 O2, 0,5 vezes 2, dá um parzinho de O, dá um O só. E aí eu consigo 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Balancear a minha reação. De forma que aqui eu só acrescentei esse 2. Então, observem que lá no nosso gráfico, a proporção entre os números de mols está assim. 1 mol do N2O5 para 2 mols do NO2 para meio mol do O2. A primeira curva eu já descobri quem que é. Eu já descobri lá que o meu X, né? Vamos voltar aqui para os slides. Eu já descobri que o meu X
é esse N2O5. Vamos colocar aqui o X é o meu N2O5. Agora, quem falta eu descobrir? O Y e o Z. Observe que o coeficiente desse aqui é 2 e desse é meio. Ou seja, vai se formar nessa reação mais NO2 do que O2. Então, a curvinha que tiver mais alta é do NO2, a curvinha que tiver menor é do NO2. Analisando a curva aí, X, Y, Z, X, eu já sei que é do NO2. Quem vai ser a curvinha Y? Bom, a curvinha Y, comparando ela com a Z, está bem maior do que essa Z. Então, a curvinha Y é o meu NO2. E a curva Z é o meu O2. Fizemos aí a letra A. Então, ele pede aqui, proponha uma maneira de deduzir os coeficientes. Automaticamente, a gente deduziu esses coeficientes, fazendo aí, gente, olha, fazendo aqui o nosso balanceamento dessa reação. Professora, tem outra maneira de deduzir esses coeficientes? Tem. Vamos analisar só o gráfico. Vamos analisar só o gráfico e colocar esses númerozinhos aqui, ó. Posso colocar por balanceamento ou simplesmente posso analisar o gráfico e colocar. E aí, quando a gente for analisar o gráfico, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Vamos analisar esse gráfico nesse tempo aqui, ó. Nesse tempo aqui de 400 segundos. Em 400 segundos, olha, o meu N2O5, ele tem a concentração de 1. Eu tenho 1 N2O5. Continuando. Nesse tempo, o meu N2O5, olha, por que a concentração dele é só de 1? Ele foi de 0,02 para 1. Vamos considerar só esses números aqui, ó. Foi de 2 para 1, concentração dele 1. Bom, concentração do NO2. A concentração do meu NO2 foi de 2. Então, eu tenho 2 NO2. A concentração do meu O2, olha aqui, 0,5. Deu o mesmo resultado do balanceamento. Então, quando vocês tiverem uma reação que não está balanceada e vocês precisarem balancear essa reação, vocês podem estar, meninos, balanceando a reação de vocês através do balanceamento que vocês já sabiam ou através da análise do gráfico. Analisando o gráfico, analisando aí no gráfico a concentração dos reagentes, vocês conseguem sim achar o valor dos coeficientes dessa reação. Vamos aí para o nosso próximo exemplo. Vamos aí agora para o exemplo de número 4. O gráfico a seguir representa uma reação entre o carbonato de cálcio e excesso de ácido clorídrico. Aí ele me dá o gráfico. A curva mostra o volume total de dióxido de carbono, está falando do volume de dióxido de carbono, liberado, né, medida a temperatura e pressão constante. Aí dá os dados, dá a nossa reação química devidamente balanceada, tranquilinha, beleza. E vem a pergunta. Quanto tempo é necessário para que metade do carbonato de cálcio reaja? Olha, observe aqui que a gente tem um gráfico de reagente ou de produto, professora? Gente, aqui eu tenho um gráfico de produto, do produto formado nessa reação, do produto CO2. Professora, por que esse gráfico é do produto CO2? É do produto CO2 porque a gente tem uma curva que está crescendo. Ah, mas aqui pergunta, o gráfico é do CO2, professora. E pergunta aqui do carbonato de cálcio. Tem como eu fazer esse? Tem? Tem. Não esqueça que a velocidade da sua reação ela é diretamente proporcional ao número de mols dos participantes. Então, nesse exemplo 4, você tem aí na sua reação
1 mol de carbonato de cálcio. Você tem aí 1 mol do carbonato de cálcio. Onde eu estou vendo isso? Aqui nessa reação aqui, ó, tem 1 mol. Para 1 mol de CO2. Então, a velocidade do carbonato de cálcio vai ser a mesma velocidade do CO2. A velocidade de desaparecimento do carbonato de cálcio é a mesma velocidade de aparecimento do CO2. Então, embora ele tenha falado disso aqui, eu posso usar o meu gráfico com esse aqui, porque o número de mols, a proporção do número de mols entre eles é a mesma. Então, aqui na letra A ele diz assim: quanto tempo é necessário para que metade do carbonato de cálcio reaja? Vai ser o mesmo tempo para metade do CO2 aí ser produzido. Observe que metade do meu CO2 é produzida, ó, a 30 segundos. Então, a resposta da sua letra A, quanto tempo vai levar para metade do carbonato ser consumido? Como a proporção é de 1 para 1, os mesmos 30 segundos que levam para esse ser formado, são os 30 segundos que vai levar para esse ser consumido. 30 segundos, achei no gráfico. Calcule a rapidez média dessa reação, letra B, no intervalo de tempo de 120 segundos, expressa em litros de CO2 por segundo. Então, eu quero saber aqui, ó, a velocidade de formação desse CO2 aqui no intervalo de 120 segundos. A 120 segundos, que é o meu tempo, ocorreu a formação de 24 litros de CO2. Então, eu tenho aqui que a velocidade média dessa reação, ela vai ser igual à concentração. A variação na concentração, ou seja, a concentração final menos a concentração inicial desse CO2, dividido pelo ΔT. Vamos pôr assim, a concentração final menos a concentração inicial. Então, a velocidade média dessa reação, ela vai ser concentração final 24. Aonde eu estou vendo esse 24? Aqui no meu gráfico. Concentração inicial, 0. Tempo, 120 segundos. Então, a minha velocidade média aqui, ela vai ser 24 dividido por 120. Fazendo aqui, né, vamos fazer aqui na calculadora, 24 dividido por 120, a gente vai obter a velocidade dessa reação. E aí a gente vai ver que a velocidade dessa reação é de 0,2 mols, aliás, mol não, litro por segundo. De quem? De CO2. A velocidade em relação a esse CO2. Então, aí a resposta da sua letra é B, 0,2 litros por segundo. Na letra C, ele diz assim: observando a inclinação da curva do gráfico, em qual dos intervalos de tempo houve maior formação de CO2? De 0 a 30 ou de 90 a 120? Ah, não sei, vou olhar. De 0 a 30, 12, metade, foi metade. De 90 a 120, foi só esse pedacinho aqui. A gente poderia colocar mais ou menos 2. Aqui foi 12. Qual deles, então, qual dos intervalos houve maior formação de CO2? No intervalo de 0 a 30. No intervalo de 0 a 30, no início da reação aí, teve maior formação desse CO2. Então, no intervalo de 0 a 30, teve maior formação do CO2. Meninos, lembrem-se, assim, de que se você já entendeu, você não precisa estar assistindo. Mas se você não entendeu, vamos assistir os próximos exemplos. Vamos aí, então, ao próximo exemplo, né? Nós fizemos aí o número 4. Vamos ao exemplo de número 5. No exemplo de número 5, ele dá assim: o gráfico a seguir representa a variação de concentração das espécies A, B e C com o tempo. Qual das alternativas a seguir contém a equação química que melhor descreve a reação representada no gráfico? Gente, então, olha, vamos aqui. Primeira coisa que a gente vai identificar. Bom, eu tenho uma única curva subindo,
Então, eu já sei que essa reação, se tem uma única curva subindo, ela tem um único produto. Porque produtos são aquelas curvas que sobem. Então, olha, já esse aqui, meu produto é o A. Por que eu sei que o meu A é produto? Eu sei que o meu A é produto porque a curva do meu A está subindo. Então, olha, a gente já pode cancelar a letra A e a letra B. Por quê? Porque produto dessa reação é A. E essas duas curvas, a curva B e a curva C, elas estão caindo. Como elas estão caindo, elas são curvas dos nossos reagentes. Mas como que eu vou saber aqui, professora, qual dessas alternativas me sobraram é a correta? A gente vai analisar aqui, olha. O B, ele varia de 1 até 0,5. De 1 até 0,5, vamos colocar aqui no nosso quadro. A gente já sabe dessa reação. A gente já sabe que o nosso A, ele é produto. Analisando o seu gráfico, olha, o A vai de 0 a 0,5. Então, vamos pôr aqui 0,5A, que é meu produto. O meu B, analisando o gráfico, a curva B vai de 1 até 0,5. Então, eu tenho 0,5B como reagente. Analisando esse gráfico, a gente vê que a curva do C, ele vai de 1 até 0. Então, eu tenho 1C. Observe que eu tenho que obedecer a essa proporção aqui. 0,5 de B para 1 de C para 0,5 de A. Mas a reação, professora, não apareceu na minha resposta. Não apareceu na sua resposta, mas você pode vir aqui, ó. Você pode vir aqui e multiplicar isso aqui para virar números inteiros. Vamos multiplicar por 2. Quando eu multiplico isso aqui por 2, a gente vai ter assim, ó. Vamos multiplicar todos esses números por 2 para ficar proporcional. Meio vezes 2, 1B. Né? Vamos um pouquinho de cor diferente. 1 vezes 2, 2. 2C. Meio vezes 2, 1. 1A. Então, a resposta ali para nossa, né, para essa questão, lembrando que o 1 geralmente ele não aparece. Então, a resposta ali, ela vai ficar dessa forma, ó. Nós vamos analisar aqui a resposta. Então, aqui, ó, nós vamos analisar aqui que eu preciso de um reagente B para 2 reagentes C, para um produto A. A alternativa, letra, sugerida aqui para a gente, na letra C. Então, essa é a sua resposta do seu exemplo 5. Alternativa correta, letra C. Vamos continuar aqui, né, meninos? Vamos aqui para o nosso último exemplo, então. No nosso último exemplo, a gente tem. Olha, esses exercícios ficaram assim porque são questões tiradas do livro de vocês. Vamos lá. A água oxigenada comercial é uma solução de peróxido de hidrogênio que pode ser encontrada nas concentrações de 6 ou 9%. Essas concentrações correspondem a 10, 20 e 30 volumes de oxigênio liberado por litro de água oxigenada, decomposto. Considere a reação de decomposição da água oxigenada apresentada a seguir. Observe nessa reação que ela já está balanceada. Professora, como que você sabe que ela já está balanceada? Ela já está balanceada por causa desses números aqui, ó. Por isso que eu percebo que ela já está balanceada. E a gente tem uma reação muito parecida com aquela anterior, ó. Né? Parecida, mas nem tanto, professora, nem tanto. Mas a gente tem aqui, então, olha. A gente tem, não é parecida, né? Perdão. 2 mols de água oxigenada vão formar 2 mols de água. E vão formar 1 mol de oxigênio. Qual gráfico representa a cinética de distribuição das concentrações das espécies presentes nessa reação? Meu Deus, observe aqui então que a gente tem aqui 2 mols de água oxigenada. A água oxigenada, ela é nosso reagente. A curva dela, ela tem que estar descendo. Professora, não gostei desse. Porque a curva da água oxigenada está subindo. Pode tirar.
Professora, gostei desse. A curva da água oxigenada está descendo. Eu também gostei desse. Esse também eu gostei. A curva da água oxigenada está descendo. Esse aqui, ela também está descendo, beleza? Só que, vamos ver, né? Esse aqui não mudou nada, então eu já cancelei 2 respostas. Só identificando que a água oxigenada é um reagente, a curva do reagente tem que descer. Vamos mudar a cor aqui do pincel. Vamos analisar a curva da água. Observe que, como produto, a gente tem água e oxigênio. E tanto água quanto oxigênio, eles vão aparecendo ao longo dessa reação. Só que vai aparecer mais água que oxigênio. Nesse aqui, olha, esse aqui, pessoal, ele até poderia ser, mas a gente não está usando gráficos como esses aqui. Por que a gente não vai usar um gráfico como esse? Porque a gente tem esse número 2 aqui, ó. Então, a gente vai usar aquele mais curvo, que é o que a gente está usando mais. A curva, ela não é sempre na mesma. O reagente não vai se transformando em produto sempre com a mesma velocidade. Quando uma parte se transforma, outra parte vai diminuindo a sua velocidade. Então, não é comum você encontrar gráfico como esse, já pode cancelar. Sobrou para mim esses 2, professora. Os 2 têm água e oxigênio como produto. Qual a diferença? Esse gráfico está dizendo que forma uma água para 2 oxigênios. Esse gráfico está dizendo que forma um oxigênio para 2 águas. Qual é o certo, professora? Como você está vendo isso? A curva do oxigênio está lá embaixo, a curva da água está lá em cima. Então, 1 para 2. Aqui, 1 para 2 também, ó. Água lá embaixo, oxigênio lá em cima. Professora, aqui é 2 de água e 1 de oxigênio. Resposta correta aqui pra gente. Então, letra C. Então, meninos, é isso. Eu espero que vocês assistam os exemplos, né? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.